Eu trabalhava como reitor de uma universidade particular no meu país, numa cidade no sul da Colômbia, uma cidade pequena, de uns 280 mil habitantes. E foi ali quando eu conheci o negócio. Eu conheci a partir do mundo acadêmico. Eu estava imerso na academia e ali alguém me apresentou o negócio. Eu tinha estudado Direito e Ciências Políticas. Aí numa universidade, tinha estudado Psicologia também e feito pós-graduações. E via que minha vida não ia a lugar nenhum. O que eu fazia normalmente era trabalhar, ver televisão e gastar. Trabalhava, via televisão e gastava. Trabalhava, via televisão e gastava. E me endividava. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim no meio de vocês. E eu queria algo diferente. Queria algo diferente para minha vida. E por sorte... Bem, a história é muito longa. Mas alguém abriu a porta do meu escritório e me falou desse negócio. Mas vejam bem o que me contou. Disse que havia um negócio que poderia desenvolver como empresário e que esse negócio tinha um programa educativo que ia desenvolver a minha mentalidade para ser um empresário. Então, essa mensagem dessa pessoa me deu um clique. E eu começo calmamente a avaliar o material que me davam. Avaliar o material que me davam e comecei a descobrir a capacidade do negócio mediante um programa educativo que me mostraram. Por que eu comecei a descobrir a qualidade do negócio mediante um programa educativo? Porque eu estava mergulhado no universo da educação e tinha ouvido em minha... Toda a crise, a grande crise do sistema educacional tradicional é impressionante. Veja em meu país, se reuniu em 1991 uma comissão chamada Comissão dos Sábios para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento. Fizeram parte dessa comissão Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ninhas e muitas pessoas importantes do meu país e de outros lugares do mundo para avaliar a educação. Porque percebiam que as pessoas estavam se formando em carreiras profissionais e dedicando muitíssimo tempo à educação, mas que os resultados que obtinham na vida real ou o nível de competitividade que tinham eram muito baixos. Então a Colômbia convocou essa comissão e eu tinha visto o desenvolvimento dessa comissão no meu país. Foi chamada Comissão de Sábios para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento. E foi Gabriel Garcia Marques que fez a síntese dessa comissão. Vejam só o que ele disse. As condições da Colômbia e de qualquer país da América Latina são melhores do que nunca para a mudança social e a educação será um instrumento mestre. Disse também, mas não precisamos de uma educação qualquer. Precisamos de uma educação que não seja conformada, uma educação que seja reflexiva, uma educação que vai do berço ao túmulo, ou seja, continuada. Precisamos de uma educação que nos instigue, uma nova forma de pensar e nos instigue a descobrir quem somos numa sociedade que valorize mais a si mesma. Isso era parte do resumo da comissão. Tinha visto todo esse debate e lido todos os resumos dessa comissão e quando me mostraram um negócio, me mostraram um programa educativo que tem as características que a Comissão de Sábios pedia. Me mostraram esse programa que tinha todas essas características. Começo a ouvir os áudios do programa educativo. Começo a escutar os líderes do programa educativo. Começo a ler os livros desse programa e começo a perceber mudanças em mim que eu não tinha tido no programa educacional tradicional. E começo a descobrir por quê. A primeira razão fundamental é que o programa educacional tradicional, que a gente vê aí fora, desenvolve uma parte da inteligência do ser humano, que é uma inteligência intelectual. Mas esse programa educacional é incapaz de desenvolver a outra parte do ser humano, que talvez seja a mais importante, que é a inteligência emocional. E é na inteligência emocional que está todo o progresso da raça humana sobre a Terra. Ele está ancorado na inteligência emocional, não na intelectual.
Einstein foi capaz de descobrir a teoria da relatividade não a partir do que sabia, do intelecto, mas pela sua capacidade de imaginar uma realidade diferente do que vivia. Newton foi capaz de transformar a teoria da gravidade não a partir do que aprendeu com os físicos na universidade que estudou, mas porque teve a capacidade de transformar e sonhar um mundo diferente. Isso é intelectual ou emocional? É emocional! Quando Rich DeVos e Jay Van Andel inventaram a oportunidade Amway, a inventaram para que fôssemos empresários. Quando Rich DeVos e Jay Van Andel inventaram esta oportunidade, a inventaram para que fôssemos empresários. E todo o desenvolvimento do empreendedorismo se desenvolve no emocional, não no intelectual. Por isso que nós vemos que a maioria dos empresários bem-sucedidos no mundo não vem das universidades. Se vocês observarem o sucesso empresarial em qualquer lugar do mundo, verão que esses empresários não atribuem o seu sucesso empresarial ao que aprenderam na universidade. Adquiriram essas informações de outras fontes. Essas informações muitas vezes vêm da família onde cresceram, de pessoas com quem se associaram, do que leram por fora, do que conseguiram imaginar, da capacidade que tinham de prospectar e etc, etc, etc. Então, uma vez na Colômbia, fui convidado pela ministra, pelo governador de um departamento, do que aqui chamaríamos de estado. Me convidaram para ir a uma das regiões da Colômbia para falar sobre a qualidade da educação, mas não sabiam que eu estava na Amway. E nesse dia estava lá a ministra da Educação e eu disse para ela: senhora ministra, como explica? Como podemos falar de qualidade da educação? Como explicar, senhora ministra, que uma pessoa vá ao jardim de infância, vá ao ensino fundamental, vá ao ensino médio, vá à universidade e depois vá à pós-graduação? E eu dizia: como se explica, senhora ministra, que uma pessoa, depois de estudar 20 anos, seja pobre? Como se explica, ministra, que uma pessoa, depois de estudar 25 anos lá fora, não alcance os seus sonhos financeiros? E quando eu entrei nesse negócio e descobri o programa educativo, em 4 anos sendo permeado por esse sistema educativo, me tornei competitivo na nova economia e alcancei meus sonhos financeiros, e a partir daí, um ser humano começa a se humanizar. Porque enquanto não se tem possibilidades econômicas, não é possível sequer ser um ser humano completo, porque não pode se humanizar. O ser humano que pode se humanizar é o que pode fazer o que quiser da vida, que pode viajar, que pode adquirir o que desejar, que pode curtir as pessoas que ama e pode exercer o ofício que bem entender. A maioria das pessoas lá fora não pode, porque não tem os meios financeiros suficientes para isso. Então, esse programa educativo é um dos que mais me impactou. E se vocês se informarem, esta companhia, Amway, essa companhia é a companhia do Network Marketing que mais apoia os programas educativos para formar empresários. Precisamente porque a ideia dos fundadores era formar empresários. A ideia da Amway é formar empresários. Se vocês observarem durante toda a história desta companhia, ela vem apoiando o desenvolvimento de programas educativos. E agora mesmo, vocês viram na América Latina como a companhia lançou o Instituto de Negócios. E vejam as 3 características desse programa educativo ao qual me atenho e me deixo permear. A primeira característica é o contínuo. Lembram da comissão de sábios que pediu uma educação continuada? Um dos elementos mais importantes é que ele inicia quando uma pessoa entra, mas pode entrar com qualquer idade, a idade que puder, a idade que tiver. E assim essa pessoa começa a se deixar permear pelo programa educativo, e quando essa pessoa tiver 85 anos, poderá estar lendo um livro
ouvindo CDs, estar em uma convenção, indo a uma orientação empresarial, estar se associando, estar crescendo e estar aprendendo. A grande diferença de um programa educativo como este para um programa educativo tradicional é que o programa educativo tradicional, a pessoa se forma e se acha um produto pronto, porque não quer continuar aprendendo e o esquema diz que já terminou. Primeiro, não é uma educação emocional e segundo, não é contínua. Que efeito isso tem? Em 2001, eu morava na Europa porque estava fazendo doutorado. E então, uma vez saindo do prédio que morava, vi um jornal que dizia: precisa-se de gerente de recursos humanos para uma empresa no norte do país. Então, eu vi e fiquei interessado no anúncio que tinha uma letra bem pequena no final, que dizia no máximo até 29 anos. E eu já estava com 32. E mal tinha começado o doutorado. O que a era industrial fez com as pessoas que dispensa? As pessoas cursam a universidade, terminam a universidade, entram numa empresa, trabalham de 10 a 15 anos e o que a empresa faz depois? As dispensam e as pessoas, sem sonhos, frustradas, têm que procurar algo para fazer e não estão preparadas para fazer. A empresa as descarta. Por isso, aquele dia, apresentei um negócio para um garoto de uma prestigiada universidade, um economista de uns 25 anos, que quase levitava com o status que tinha. Trabalhava numa empresa dali, pertinho da cidade que moro. Eu digo, olha, Juan Carlos, o negócio. E mostro livros e também explico por que essa é uma oportunidade empresarial. E ele me diz: veja, eu acho interessante o seu negócio, mas agora não tenho como fazer porque a empresa me contratou. Estou trabalhando aqui faz 4 anos e estou indo tão bem que vão me mandar para Londres para estudar inglês. 6 meses por conta da empresa para que eu volte. E quando voltar, obviamente vão me promover. Então eu fico olhando e digo: sim, isso não é para você agora. Isso não é para você, você tem razão. Mas no meu coração fiquei pensando e vendo o garoto digo: vejam este cara, já exploram ele em espanhol, agora querem explorar em inglês. Mas essa pessoa não sabe disso. Não sabe que a empresa vai mantê-la por 10, 15 ou no máximo 20 anos e rua. Neste negócio não acontece isso. Você vai construir um negócio que vai durar toda a sua vida e durante todo esse tempo você vai crescer como ser humano e vai impactar a vida de outros e vai criar um futuro para a sua família. Então esse garoto não tem consciência disso. Esse garoto não tem consciência por uma razão muito simples, porque carece de informação. Essa pessoa carece de informação e se não há um programa educativo que dê a ele a informação, ele nunca verá o negócio. Ou se ele não estiver disposto a ver essa informação, nunca verá o negócio. Esse é um elemento de continuidade. Ou seja, o bonito desse negócio é que me permite crescer durante toda a vida. Quando eu tiver 85, 90 anos, estarei lendo um livro e vou dizer: bom, cheguei até a página 26 e não consegui terminar. Mas estarei crescendo, é bonito isso, verdade? Isso é bonito e não acontece lá fora, não acontece em nenhum outro negócio. E o segundo elemento desse programa educativo é que é humanista. O que é um programa educativo humanista? O mais bonito que vi nesse programa educativo é que foca na inteligência emocional das pessoas e foca no seu crescimento como ser humano. Que sejam melhores cidadãos. Foca em que as pessoas sejam sonhadoras. Nunca, 25 anos estudando e nunca tinham me falado de sonhos. O que me dava era sono. Mas eu nunca tinha visto um professor que dissesse que o futuro do mundo e o futuro de qualquer ser humano estava intimamente ligado à capacidade de sonhar. E eu já estava esquecendo de sonhar.
Eu estava esquecendo de sonhar porque a mente humana, quando adquire um hábito por um tempo maior, o converte em hábito. Quando repete uma ação por um tempo, a converte em hábito. Em mim já estava acontecendo o hábito de não sonhar. E esse negócio recuperou os sonhos através do programa educativo. Mas isso não ocorre por conta do beta-caroteno, nem do LOC. Nem por causa do ômega, nem por causa do shampoo. Isso ocorre por conta dos CDs, dos livros, das orientações, dos seminários e das convenções. Porque a alma está dormindo. São esses elementos que causam isso. São capazes de despertar e gostaria de pedir a vocês que olhassem lá para fora. Qual organização, qual instituto, qual escola, qual universidade tem interesse em fazer dos seres humanos sonhadores? Mostre um lugar lá fora, na economia tradicional, que está interessado em formar sonhadores. Vocês não vão encontrar. E veja que é grave isso. A maioria vive num círculo, trabalha, gasta e se endivida, trabalha, gasta e se endivida, porque esse foi o modelo criado pela indústria. Se vocês observarem esse negócio, verão que a primeira coisa que o programa educativo faz é recuperar a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar e a capacidade de se associar. Vocês não imaginam o valor que tem. Para você, como novo, que vem a essa convenção, se associar com esmeraldas e diamantes, se associar com pessoas que têm sucesso no negócio. A maioria das pessoas não tem consciência disso. Quando eu fui à minha primeira convenção e vi que quem me ensinava era esmeraldas e diamantes e que poderia fazer o mesmo que eles faziam, já fazia muito tempo que eu vinha me associando com gente pobre e me educando com gente pobre. Adivinha como eu fiquei? Pobre, porque Deus os faz e eles se juntam. Se quiser quebrar o ciclo, tem que se associar com gente que tem o que você quer ter. E quando fui a uma convenção, vi que os diamantes tinham o que eu queria ter. Tinham o estilo de vida. Tinham qualidade de vida. Tinham o tempo. Eu nunca tinha tempo. Não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para fazer o que eu queria. E quando me qualifiquei a diamante neste negócio, vejam que interessante, me qualifico a diamante e pouco tempo depois fui ao dentista e o dentista me disse: precisamos fazer um check-up geral porque você tem um problema de mordida. Então eu disse: bem, me fala o que eu tenho que fazer. E ele disse: olha, precisamos fazer um tratamento longo, vários dias, e você precisa vir algumas vezes ao consultório. Eu disse: não tem problema. Ele disse: você pode de segunda às 9? Eu disse: sim. E ele continuou: você pode de terça às 6? Eu disse: ok. E me disse: e na quarta às 4? Eu disse: sim também. E me disse: e quinta às 11 da manhã? Eu falei: ok também. Então ele parou, ficou me olhando e disse: então você não trabalha? Então eu disse: não, eu não gosto disso. Disse: eu realmente não gosto. Então ele me perguntou, me disse: como assim você não gosta de trabalhar? Porque ele estava com as mãos em cima dos meus dentinhos e trabalhando. E me disse: como assim você não gosta de trabalhar? E eu digo: eu te explico. Não é que, basicamente, não é que eu não gosto de trabalhar. Acontece que já trabalhei tanto e percebi que isto não dava dinheiro. E você já percebeu que trabalhar não dá dinheiro? Se não, continua lá tentando. Percebi que ter um trabalho comum e tradicional não dava o que eu queria, disse ao dentista. E ele me disse: então o que você fez? E eu disse: me matriculei num programa educativo e isso me tornou um empresário. E agora eu tenho o tempo e o dinheiro que preciso para fazer o que eu quiser. E eu não conto nada mais, não conto nada mais. E ele me disse: como assim? O que é isso? E começou a perguntar essas coisas e a noite já estava patrocinado. Então eu estou ensinando,
ajudando o meu dentista a se tornar um empresário. Porque ele foi educado na era industrial para trabalhar e não para ser empresário. E hoje ele vai à minha casa. Antes eu tinha que marcar horário com ele. Ele vai até a minha casa hoje em dia e diz: "Oi, isso está me emocionando. Que maldade você me fez." Estava emocionado. Está emocionado. Está emocionado. Está emocionado com o negócio. O que o deixa emocionado? Os CDs que ele escuta e os livros que ele lê. Os CDs que ele escuta e os livros que ele lê. E me diz: "Eu não quero vender." E eu digo: "Não se preocupe ainda. Calma, que sua vez de vender vai chegar, mas eu não vou dizer isso." Mas ele me disse: "Eu não gosto de vender." E eu digo: "Não se preocupe. Você quer ser vendedor ou empresário?" Ele me disse: "Empresário." Então, para que se preocupar? Não se preocupe, fica tranquilo. Dá tempo à sua cabeça. Lindo, lindo, lindo negócio. Lindo negócio. E da mesma forma, durante a construção do negócio, apresentei a oportunidade a um dos meus melhores amigos, que era assessor da ministra da Educação do país. Apresento o negócio e ele me diz: "Ah, é esse lance da Amway." Esse lance da Amway. Me diz: "Isso é Amway?" E eu: por quê?" E ele me diz: "Não, já conheço isso." Então eu digo: "Veja, eu não sabia o que dizer. De alguma maneira, o patrocínio estava apenas começando o negócio. De alguma forma, o patrocínio para que vejam o poder de um programa educativo que forma empresários. Eu o patrocino de alguma forma e ele me diz: "Mas eu não sirvo para vender produtos." E eu digo: "Não se preocupe. Você quer ser vendedor ou empresário?" E ele me diz: "Não, eu quero ser empresário." E eu digo: "Não se preocupe então com bobagens." Então eu digo: "Venha, eu te patrocino, fica tranquilo, não julgue nada, não sei o que lá. E não se preocupe, porque se não gosta de fazer isso, não vai fazer isso." E então, 8 dias depois, houve um seminário. Bem, eu ia ao Panamá, eu ainda era reitor daquela universidade, então ia ao Panamá, e quando eu voltei do Panamá, ele me diz: "José, preciso falar com você." E eu digo: "O que aconteceu?" E ele me diz: "Eu falei com o Julián, um primo meu, e ele me disse que nesse negócio eu tenho que vender. E que eu tenho que ir de casa em casa demonstrando os produtos." E eu disse: "Quem te disse isso?" E ele me diz: "O Julián. Lembra do Julián?" E eu digo: "Esse Julián é um fracassado. Esse Julián não sabe disso. Isso é uma mentira. Isso não tem nada a ver com esse negócio." E ele me diz: "Ok, então eu fico tranquilo." Então eu disse: "Olha, vamos fazer uma coisa? Você não vai dar ouvidos a nenhum Julián. No próximo sábado haverá um seminário no Centro de Convenções de Bogotá. E você irá nesse seminário." E o palestrante era um empresário do México. E ele foi a Bogotá. Eu o enviei. Lembre que ele estava desanimadíssimo. Quando me ligou, tocou meu telefone, o celular, e ele me disse: "José, obrigado por ter me falado desse negócio." E eu no celular disse para ele: "Por quê?" E ele me contou: "Acabei de sair do seminário. Você não imagina as maravilhas que este senhor contou, era do México." E eu disse: "O que contou?" E me disse: "Ele falou que neste negócio é possível transformar sonhos em realidades, que era para educar a inteligência emocional, que é um programa educativo para formar empresários. O que você me contou não era nada comparado com o que eu ouvi." E eu disse: "Ah, que bom ouvir isso." Então ele fez uma pausa e disse: "Mas sabe o que o cara disse? Que tem que vender." E eu disse: "Sério que ele falou isso? E você o que acha?" E ele me disse: "Olha, ele diz que neste negócio os sonhos viram realidades, mas obviamente, como é um negócio, é preciso revender." Então eu perguntei: "O que você acha disso?" E ele: "Olha, se quiser alcançar os meus sonhos financeiros, precisarei revender." Hoje, essa pessoa já está com 9%, pessoal. E era assessor da ministra da Educação. Acabou de qualificar para Esmeralda e já se aposentou.
se aposentou. Isto é o legal deste programa educativo que trabalha por você. Se quiser construir um negócio, coloque as pessoas nas mãos do programa educativo indicado por seu líder. Ouça sua equipe de apoio e leve as pessoas para ouvir outros, para que outros expliquem, para que outros falem como é incrível esta oportunidade.